Oi pessoal, e aí? Todo mundo bem? Espero que todos vocês estejam bem para que a gente possa começar a nossa aula de hoje, tá bom? Então realmente espero que todos vocês estejam bem, de saúde, né? E que Papai do Céu venha abençoar todos nós para que nós possamos seguir a nossa vida, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje. A aula será na página 93. Voltaremos a falar um pouquinho sobre circo. Agora não mais sobre propriamente circo, como nós havíamos falado antes. Nós vamos falar agora sobre o circo no cinema, tá? Uma coisa praticamente está ligada à outra. Bom, a página 93 que você está vendo aí eu tenho do terceiro B, né? Para quem é do terceiro B até o terceiro E. Para quem é do primeiro B ao primeiro E. Quem é do primeiro F, G e H não tem esse livro. Porém, eu estou colocando aí a imagem da página para vocês acompanharem a aula por ela. Se precisar de pausa nessa parte da página para vocês lerem com mais detalhe, eu vou dar algum zoom também para vocês, para facilitar aí a visibilidade para vocês. Mas professor, por que eu não tenho essa página? Bom, como vocês sabem, o livro de vocês aí do primeiro F, G e H é esse aqui, tá? Os outros primeiros é esse aqui. Na verdade, esse assunto ele é para o primeiro, né? Porque para o primeiro ano, o livro é esse aqui, ó, página 93, tá bom? A página 93 desse aqui não tem nada a ver. Professor, mas como? Se eu tenho esse livro, estou estudando outro? Não importa, tá aqui, ó, primeiro ano, tá bom? Lembra que quando chegou esses livros aqui, não deu para todas as salas a quantidade? Aí foi conseguido esse outro livro aqui para vocês, que também é do primeiro ano. E aí estava dando confusão na hora das aulas, né? Porque os alunos... Ah, professor, não tem esse livro, não tem aquele livro. Então, beleza. O livro... Esse assunto que a gente vai ver agora é desse livro, a página 93, mas serve também para quem é do primeiro F, G e H. Tudo bem? Então vou dar um zoom aí quando for na hora que a gente precisar da página. Aí você dá uma pausinha aí para você começar a ler. Beleza? Então, como eu já falei, o nome o título dessa aula, né, lembra que nós falamos sobre isso aqui? O palhaço... isso aí para quem é do primeiro B até o E, tá? Falamos sobre circo, começamos aqui, ó. Por isso que eu falei assim, vamos voltar a falar um pouquinho sobre circo. Aqui nós falávamos sobre o palhaço Piolín, tá? Então o título, o circo no cinema, traz ele, a capa já traz ele aqui, ó. Aí eu vou dar um zoom para você aí, o Charlie Chaplin. Bom, quem tem a minha idade, quem tem aí de 40, né? 40 anos, talvez aí 38 anos para frente, vai lembrar do aclamado Charles Chaplin, né? Quem que não lembra, quem tem essa idade, quem que não lembra, só quem realmente não gostava de filme, de teatro, de cinema, mas de qualquer forma eu creio que essas pessoas com essa faixa de idade de alguma forma tiveram contato com esse personagem. Contato que eu falo é o seguinte, de assistir, de ver, né, ou ouvir falar. Mesmo assim, para quem não assistiu nunca um filme, uma peça de teatro dele, alguma coisa assim, encontrou aí no trajeto da sua vida alguém que imitasse, porque tiveram vários imitadores desse personagem. E quem não assistiu, quem não viu nem um circo, nem um cinema, nem ninguém imitando, pode ter visto um quadro. Vou mostrar aqui daqui a pouco uma imagem dele, que esse quadro é bem famoso. Quem não viu nada disso, professor, vai encontrar em barbearia, estampas de camisetas, adesivos, vai encontrar esse tipo de coisa que eu também vou colocar, que é essa imagem que lembra ele. Quem vê essa imagem sabe do que... Pode não ter nenhum nome embaixo, Charlie Chaplin, mas se colocar... ver essa imagem vai saber que é dele. Então nós já começamos a falar sobre ele que é diretor, roteirista, ator, escritor,
tem uma gama aqui de coisa aqui. Deixa eu ver se eu pego tudo aqui, porque a lista dele realmente é grande, né? Ó, ator, diretor, compositor, roteirista, produtor e assim vai, tá? Ele nasceu em 1889 e faleceu em 1977. Ele faleceu mais ou menos aí um ano depois que eu nasci. Então, para você ter ideia, né? Depois de um ano que eu nasci, ele faleceu, até eu vir me entender por gente e conhecer o famoso Charlie Chaplin, tá? Nasceu na Inglaterra, né? Tá bom? Já vou pedir desculpa aqui a vocês aqui pelos... Vai ter o carro do patrocínio do gás, do ovo e assim vai. Isso aí você já sabe, que eu já falei para vocês que aqui é um dos bairros que mais consome gás, eu acho, pela quantidade de carros que passa aqui, tá bom? Então, vamos ver primeiro aqui algumas fotos dele, da adolescência até a fase assim que eu conheci da fama, e uma das últimas fotos dele, tá? Essa primeira foto que vai estar aparecendo aí para vocês, deixa eu abrir ela aqui para mim. Essa primeira foto está aparecendo para vocês aí, é ele quando jovem, né? Ele bem jovem ainda, aí quando ele começa a entrar na carreira de artista, tá bom? Olha aí, observe essa foto dele, foto da época, né? Essa segunda foto já é ele já no personagem principal, o personagem que ele deu o maior sucesso, que ele deu fama, ao seu nome, que era o personagem Carlitos. Porém, as pessoas, quando falam o personagem Carlitos, não lembra muito bem quem que era, mas se falar Charlie Chaplin, todo mundo vai ver, quem conhece, né? Vai trazer essa imagem à sua mente. Essa outra foto aí é dele já velho, né? Acho que é mil, eu não lembro qual foi o ano dessa foto aí, mas ele já idoso, né? Não era velho, mas era idoso. Aí eu acho que essa foto foi tirada quando ele teve uma homenagem, alguma coisa assim, em algum lugar aí, pelo desempenho que ele fez no seu papel. E essa outra foto é uma foto famosa de um dos filmes dele, ele e o filho dele, aí eu não lembro o nome do filme, mas é um filme bem engraçado mesmo. E essa foto virou quadro. Eu já vi na casa de vários amigos meus, pessoas que eu conheço, pessoas que eu passei pela casa, em lojas. No centro de São Paulo você vai encontrar muito isso, principalmente em barbearia. Lojas de quadros, lojas de antiguidade, né? Chama antiquário, né? Que vende mesas, cadeiras, coisas antigas. Você vai encontrar essa foto lá. E também tem outra que é ele com um cachorro. Aí eu não lembro se tem um menino, mas é uma foto bem famosa, bem conhecida. Bom, então como nós falamos, o circo, né? O circo e o cinema, eles sempre juntou pessoas muito famosas, passaram por eles várias pessoas famosas. Porém, para mim, na minha opinião, na minha concepção, não vale de nada o artista ser famoso e não ter somado nada para minha vida, não ter acrescentado nada na minha vida. Olha, desculpe quem gosta, mas eu não gosto de novela. Acho que as novelas não me acrescentam nada, e essa é a minha opinião, né? E os artistas de novela, sinceramente, é indiferente para mim. Tem gente que fala assim, meu Deus, morreu fulano tal, que era de novela, aquela coisa. Para mim não faz diferença. Quem faz diferença para mim, na minha vida, são esse tipo de pessoas que marcaram a minha infância, que somaram, que conta a história do menino pobre, né? Na biografia dele você vai ver isso daqui a pouco, tá? A história do menino pobre que superou a vida, e ele contou essa história na sua arte. É isso que inspirou o personagem dele, tá bom? Então, para mim, é esse tipo de pessoa. Por isso que eu estou dando tanta ênfase a ele, tá? Dentro dessa matéria. Porque, na verdade, a matéria que a gente está vendo, esse assunto que a gente está vendo no caderno, no livro de vocês, traz o destaque dele, né? Não traz de outro. Eu falei sobre o Palhaço Piolim, que foi do circo, né? Não para vocês aí do primeiro F, G e H, vocês não viram isso. Mas os outros que viram vão lembrar. E esse cara, até hoje, ele inspira muitos personagens, né? Aliás, muitos artistas. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir o vídeo da biografia.
Aí quando terminar o vídeo da biografia, você volta para a gente continuar conversando. Bom, para quem está vendo no computador, quem consegue acoplar, consegue aí ver no computador, pode fazer o seguinte: não precisa sair da aula, dá uma pausa na aula, tá? Vai lá embaixo, copia o link, abre uma nova janela aí no seu navegador. Não sei se você usa o Chrome, o Firefox ou o Explorer, né? Você faz isso, né? Dá pausa na aula, deixa pausadinha lá, aí você abre uma nova janela e copia o link que você pegou, copia o link da aula lá embaixo, né? O link que eu deixei aqui na descrição aqui do vídeo, lá embaixo tem um link, você copia ele. Lá na outra página você cola o link dentro do navegador e aí ele vai direto para o vídeo da biografia. Quando acabar, você volta lá para a aula que a gente estava vendo, né? Essa aula, clica em play e aí continua. Para quem não está vendo no computador, quem está vendo no celular, infelizmente não tem como fazer isso. Vai ter que clicar no link, o link vai jogar você lá no YouTube, numa outra página do YouTube. Você vai assistir a biografia. Quando acabar, você vai voltar no WhatsApp e clicar de novo no link dessa aula. Tá bem? Vai voltar lá no grupo, né? E clicar no link da aula. Tá bom, pessoal? Então assistam e depois disso aí a gente vai comentar aí sobre a biografia, tá bom? Vamos falar um pouquinho então já sobre o início do vídeo, né? Que é sobre a palavra alter ego, né? Que do latim vem outro eu, né? Alter ego, a tradução do latim, né, para o português chama-se alter ego, mas no latim o significado é outro eu, tá bom? E aí Freud, em seus estudos, ele falou que as pessoas criam uma outra personalidade, uma segunda personalidade sua, tá? Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho para vocês que são crianças ainda, o que significa isso. Esse vídeo aqui que eu estou mostrando da biografia, ele tem uma linguagem um pouquinho mais para pessoas mais adultas, né? Nessa questão do alter ego, mas na questão da contar a biografia você vai entender. Então o que seria de fato o alter ego? Imagine você aquele garoto que de manhã você acorda e não se preocupa em arrumar o cabelo, não se preocupa em arrumar a cama e vai logo brincar, correr e fazer aquela coisa toda e veste qualquer roupa e o seu dia é assim, tá? Aí, em outro momento você acorda, penteia os cabelos direitinho, né? Arruma tudo, veste uma roupa limpa, não é que é limpinha, mas uma roupinha mais, uma melhor que você tenha, uma que combine, sei lá. E você arruma a sua cama e depois você vai tomar um café, depois vai escovar os dentes e vai ajudar a mamãe, o papai, depois pega o seu livro e vai estudar, ou pega um livro e vai ler. Entendeu como que as duas pessoas são bem diferentes uma da outra, porém são a mesma pessoa. Eu não estou falando de bipolaridade. Bipolaridade é uma outra coisa. Estou falando de alter ego. Você cria essa pessoa, não é que você é. O bipolar é sem querer. Uma hora ele está triste, está falando com você, sorrindo. Aí daqui a pouco ele já fica bravo com você e já não sorri, já te ignora. E é involuntário, ou seja, faz até sem querer. O alter ego é você criar um personagem que é você, mas que age totalmente diferente, tá? Então foi exatamente isso, esse alter ego que levou o Chaplin a criar o personagem Carlito, né? Um dos fatos foi esse. O outro fato foi o problema dele ter pai alcoólatra, né? Como a gente já viu, e ter perdido a mãe. Creio que ele, na sua infância ainda... Tá aí, então assim, ele teve o pai alcoólatra, né? Corrigindo a coisa que eu falei agora há pouco, ele teve o pai alcoólatra, como fala o próprio biografia, perdeu o rumo. A mãe era doente, perdeu a sanidade, então ela perdeu a razão, né? Ela não fazia mais as coisas, não pensava mais como uma pessoa normal. Ele, pobre, teve todos esses problemas, mas ele com toda essa dificuldade, ele morava ali no, parece que a gente está lá, na periferia, né, no subúrbio de Londres,
né? Se eu não me engano, Londres, na parte pobre, mas ele não desistiu do seu sonho. E o que é interessante, por isso que eu sou apaixonado pela história dele, os personagens que ele criou, é que o sonho dele não era ser rico, não era ter fama, não era morar no centro, né, de Paris, de Londres, sei lá, da Inglaterra. O sonho dele era fazer as pessoas terem um pouco de felicidade através dele, né, da arte dele. Era entreter as pessoas. E aí ele sobe, né, na primeira vez num palco de um teatro. Olha que coisa interessante, para cantar. Uma coisa que não tem nada a ver, assim, né, com o personagem que ficou famoso dele. Para cantar. As pessoas gostam, daí surge a ideia, né, dele fazer teatro, peças de teatro. E nos seus primeiros papéis o pessoal já gostou, já começou a entrar na graça do pessoal. Daí ele cria esse personagem mudo, né? Esse personagem que é sem fala no teatro. Só que ele pensava o seguinte, olha, o pessoal do teatro, a plateia não é muito exigente, né? Então, daí ele ganha um convite para fazer filme. Aí ele, poxa, agora chegou a minha oportunidade de fazer filme, interpretar Shakespeare, que é um dos grandes escritores, né? Seria um papel, uma coisa para as pessoas mais intelectuais, mais inteligentes. Não que o Charles Chaplin não fosse, sim, ele era. Não é à toa que ele é tudo isso que a gente falou, né? Que inclusive também é escritor. Daí, quando ele pensa, agora vai ser o meu momento, aí o pessoal lá que chama ele para fazer o filme fala o seguinte, peraí, não, você vai fazer o que você sabe fazer de melhor, fazer o povo rir. Aí cria um personagem para ele. Aliás, aí dá essa oportunidade para ele. E o primeiro filme dele, como vocês viram aí, ele era um repórter, né? Porém, também teve bastante sucesso esse filme, o pessoal falava assim, eu quero mais. Né? Então, se esgotou a bilheteria e aí teve uma nova uma nova apresentação, né, com outra bilheteria. Só que ele não estava feliz com uma coisa que ia caracterizar, que ia marcar o personagem de alter ego mais famoso da história, como vocês viram. Voltando a falar, o alter ego é uma outra pessoa, um outro eu, né? E o mais famoso alter ego de toda a história é o alter ego de Carlitos, que é o segundo eu, né, o outro eu de Charles Chaplin, tá? E ele cria agora, não gostou do figurino. Para quem não lembra o que é figurino, são as roupas que caracterizam o seu personagem. O Chaves é aquela blusinha listradinha com um suspensório, aquela calça curta e o sapato, né? O Kiko tem um dele, a Chiquinha tem. E o do Chaplin, do Carlitos, era uma roupa mais até sem vida, meio cinza, né? um tom que não dava muito destaque, um tom neutro. E ele vai aí no vestiário e pega uma calça larga, grandona, né, para ele, calça bem folgada, um sapato maior que o pé, uma bengala, chapéu pequeno e cria o bigodinho, o falso bigode. Então, foi a partir daí que veio todo o sucesso do Carlitos, que dura até hoje. Se você chegar num lugar e ver numa loja, aquela bengalinha perto do chapéu, aquele sapato e aquela calça, você vai lembrar do Carlitos. É tanto que tem alguns adesivos que as pessoas colocam em carro, algumas coisas, que tem só exatamente isso: o chapéu, o bigode, a bengala, se não me engano, a gravata, né? O sapato, o blazer, ou seja, não tem as partes do corpo. Todo mundo lembra que é ele. Barbearia é comum você encontrar isso, só o chapéu, o bigode e a bengala. Todo mundo sabe que se trata do Carlitos, né? Então ficou tão famoso que só o figurino dele já lembra ele. Claro que outros figurinos, como o do Chaves, também lembra muito, mas para aquela época não era tão comum essa questão do figurino chamar tanta atenção. Eu creio que ele foi um dos primeiros a criar essa importância no figurino da roupa, tá? Essa importância no figurino, de fato, né? E ele teve tem vários artistas que imitam ele. No centro de São Paulo você vai encontrar
vários artistas que imitam Carlitos. Você vai conhecer pela roupa, o rosto passa aquela pasta branca, né? As sobrancelhas grossas pintam, né, em torno dos olhos, o bigode, a bengala, o chapéu, as calças frouxas, né? Calças largas e o blazer que ele usava, o paletó preto. Você vai encontrar muito isso aí lá no centro de São Paulo. Inclusive eu vi esses dias uma matéria de um cara que ganha vida imitando ele lá pro lado de São Paulo. Não lembro se era ali aquela na Avenida Paulista. E com a pandemia, né, com essa questão do coronavírus, ele teve que se virar, né? Ele está vendendo objetos pequenininhos, esculturas, essas coisas assim que ele mesmo produz, porém ele ainda se veste como Carlito. Tá? Então isso inspirou vários personagens, você vai encontrar muitos assim. Porém, eu gostaria de destacar um que é muito legal, para mim é um dos melhores, para mim, não, para mim é o melhor dos que eu conheço que imitam o Carlitos, né? Que é o Roberto Bolanhos, que é o Chaves, tá? E uma coisa interessante no Roberto Bolanhos é exatamente como ele parece com o Carlitos. Os traços do rosto dele parecem muito com o Carlitos. Você viu aí, eu vou colocar uma imagem agora, essa imagem que você está vendo agora aí, você vê que eles têm traços bem parecidos. Claro, muda um pouquinho o cabelo, né? O Carlito ele tinha um cabelo mais onduladinho, né? Então era meio que cacheado, passava para cá do chapéu, porque o chapéu era pequeno. Já o Roberto Bolanhos tem um tipo de franja, que na verdade não é exatamente ele imitando o Carlitos assim, é uma paródia, né? Paródia, ele foge um pouquinho da realidade, é um jeito mais engraçado. Então ele mudou algumas coisas. O Bolanhos, ele mudou algumas coisas, como o blazer, né? Essas coisas assim, ele mudou um pouco. Porém, para mim, ele é o melhor imitador do Carlitos, né? E daí o que acontece? É que por ele ser um personagem tão verdadeiro, tão original, tão genuíno, ele inspirou vários artistas. Porque o seu personagem, como já falamos e como a biografia falou, conta a sua história. Veja que no finalzinho da biografia, ele fala o seguinte, que a história real do Charlie Chaplin inspirou o personagem Carlitos. E você vê que geralmente os filmes, nós vamos ver alguns pedaços de filmes deles, algumas cenas de filmes, que são bem tristes, conta a história bem triste da pobreza, tudo, como eu falei, né? Não que a pobreza seja um problema, mas pobre na condição que ele era, atrapalhava um tanto nas suas decisões, na sua sobrevivência, porém ele venceu. Já fica uma lição, né? Que a pobreza não justifica você ir para o mundo das drogas, ou se afundar nas drogas, na bebida, ou ir para a rua, né? Ele morar na rua, ele venceu mesmo com tanta dificuldade, tá? Tudo bem que uns têm mais oportunidade que os outros, mas a gente deve correr, né? Quem já tem oportunidade aproveita, quem não tem que correr atrás de ter, né? Então, ele inspirou vários personagens, o próprio Ricardo Bolanhos, que é o Chaves, admitiu, acho que em uma entrevista que eu vi, que ele se inspirava muito no personagem do Carlitos, né? Um personagem que que foi criado pelo Charlie Chaplin. E esse personagem, apesar de ser tão velho, ele ainda até hoje arranca a risada das pessoas. Vou estar depois também nas próximas aulas, nós vamos ver algumas cenas de alguns filmes dele que vocês vão rir juntamente comigo também. A minha filha gostava de assistir, meu filho também. E é coisa lá da minha infância, né? Na outra escola onde eu dou aula, também nessas aulas assim, a gente viu bastante coisa sobre ele. E nós aprendemos muito com isso aí, tá bom? Então, por hoje, nós ficamos por aqui, né? Deixando assim o gostinho que eu quero desejar que vocês tenham gostado da aula também. Na próxima aula nós vamos ver mais algumas coisas sobre ele e ver, né, o que o circo pode fazer na vida das pessoas, na vida dele, como fez de outras pessoas também,
tá bom? Obrigado por vocês terem assistido. Eu até aconselho vocês a, depois daqui, assistir mais uma vez um pouquinho da biografia dele, tá bom? Para vocês entenderem melhor a sua trajetória, tá? A gente fica por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.